Vamos lá, os segredos, só mais uma vez, vai, os segredos do céu. Você vai ler comigo, você vai abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do versículo de número 15. Diz o seguinte: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros que haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz. Toma minha vida, Senhor, nessa curta meditação, mas que o Senhor venha, que o Senhor desça nesse lugar, que o Senhor, meu Pai, que o Senhor faça maravilhas, Senhor, nesse lugar através da Tua palavra. É o que eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus. E se você crê, por favor, aí no seu lugar, diga amém. Amém. Esse texto é um texto que me envolve. Sabe alguns textos que você lê e que os textos têm o poder de te envolver? Esse é um deles. Esse é um deles. É um texto que me nutre de uma certa maneira. Nesse texto a gente observa que a cidade está cercada. O moço acorda muito cedo e ele se depara com um número de inimigos que estão à sua volta. A cidade está completamente cercada. Ele se apavora, ele volta para casa, e quando ele chega em casa, ele acorda talvez o seu senhor e diz: meu senhor, a cidade está cercada, que faremos? Eu preciso te lembrar de algumas coisas, porque o versículo de número 8, ele mostra que a Síria se levanta contra o povo de Deus. Esse texto, ele é muito claro, porque diz que o rei da Síria fez guerra a Israel. E nesse texto aqui a gente consegue entender algumas coisas. E dentre as coisas que eu consigo entender é que existem guerras que não são minhas. Existem batalhas que não são minhas. Existem batalhas que alguém se levanta contra nós. Esse texto vai dizer que a Síria se levantou contra Israel. Se levanta em guerra contra Israel. E a gente consegue perceber, a partir desse texto, que o rei da Síria vira e diz o seguinte: olha, vamos encontrá-los no meio do caminho. Eles costumam passar por um caminho, vamos pegá-los nesse caminho. Eu sei qual é o caminho que eles passam, que eles transitam. Vamos abordá-los e vamos destruí-los no caminho. Ou seja, você começa a entender que o rei conhecia o caminho em que o povo de Deus passava. Ele sabia qual era o caminho. E ele junta as suas tropas, ou seja, o rei monta toda uma estrutura para destruir o exército de Israel. Ele gasta todos os seus investimentos. Ele decide separar as suas melhores armas para que naquele caminho, de uma certa forma, o povo fosse atacado, o exército fosse atacado, subjugado e vencido. O rei monta essa estrutura e monta uma armadilha no caminho.
E isso mexe comigo. Mexe comigo porque nós muitas das vezes não vemos a quantidade de livramento que Deus nos dá. Isso mexe comigo porque você observa que essa armadilha ou essa guerra não é na cidade, é no caminho. E quando eu digo para você que isso mexe comigo, porque a vida cristã é feita de uma caminhada, ela é feita de um percurso que eu preciso trilhar. E o inimigo da minha alma, o que ele faz? Ele vai lá e nessa minha caminhada, ele levanta um exército contra mim. Ele levanta um exército contra você. No auge da tua caminhada, no momento em que você estava achando que estava tudo bem, estava tudo certo, mas agora nesse percurso, nessa caminhada, o inimigo trama contra a tua vida. E a gente fica sem entender muito bem isso. A gente fica sem compreender muito bem, porque nesse caminho que eu estou indo, eu estou achando que eu estou saindo e que eu vou chegar em paz. Mas o inimigo da minha alma está dizendo: eu vou pegá-lo, eu vou pegá-la. Eu vou usar de todo o poder que eu tenho contra ele, contra ela. Só que esse texto aqui, ele mostra, dentre os segredos do céu, ele começa a nos mostrar que o poder de um homem que ora. A Bíblia fala a respeito de um homem, de um profeta chamado Eliseu. A Bíblia diz que ele está em Dotã, a 80 quilômetros de Jerusalém, mas que ele é um homem de oração. O inimigo trama contra o povo de Israel, mas esse povo tem um homem que o representa no mundo espiritual. Deixa eu abrir um adendo aqui. Você representa a sua casa no mundo espiritual. Tem um homem que ora. Um homem que ora e que Deus revela. Um homem que ora e que a igreja é poupada. Um homem que ora e que o exército de Israel é poupado. Não é uma igreja orando. Você está entendendo? Diga amém. Não é uma igreja orando, é o poder de um homem que ora. Esse homem, quando ora, o Senhor o faz saber. O versículo de número 9, olha o que diz o verso de número 9, vai dizer: mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O Senhor se antecipa a esse homem de Deus e manda um recado ao rei de Israel, dizendo: guarda-te. Se você não entendeu, você vai começar a entender a partir de agora. Existe um tempo na tua vida em que Deus não quer que tu vá para a peleja. Existe um tempo em que Deus não quer que tu guerreie, ainda que mais preparado você possa estar. Existe um tempo em que Deus está dizendo para você: eu, o Senhor, quero te guardar no tempo da adversidade, porque eu percebi que a luta que se levantou contra a tua vida não foi por sua causa, foi porque o inimigo está desconfortável com você. Você está entendendo? Por favor, diga amém. E aí se levantou uma luta contra a tua vida, e o Senhor está dizendo: eu sou aquele que te guardo. Então, por favor, tira o teu escudo, solta, saia, arranque essa armadura de sobre si, guarda a tua espada, porque Deus está dizendo: eu vou te guardar no tempo da tua adversidade. Você está entendendo? Diga amém. A gente viu, e eu vi o Osiel falando sobre isso esses dias, e o texto é muito claro, porque o sol nasce para o justo e para o injusto, a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. Mas eu vi ele falando algo lindo, que é a partir do Salmo 91, no versículo 1.
O sol pode brilhar na minha vida e na vida daquele que não serve o Senhor. A chuva pode cair sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que não servem o Senhor. Mas a sombra é nossa. Você está entendendo? Diga amém. O texto diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Então repita comigo: em meio à luta, em meio às lutas, em meio às batalhas, a sombra é minha. Vai, a sombra é minha. Você está entendendo? Pode chover na vida do justo, pode chover na vida do ímpio, pode fazer sol na vida do justo, pode fazer sol na vida do ímpio, mas o que vai nos diferenciar uns dos outros é a sombra do Onipotente. Você entende? Diga amém. De repente você está aí do lado de alguém que precisa dessa sombra essa noite. Descansa no Senhor. E esse texto nos mostra que no versículo 9, esse texto, ele vai dizer que o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar. O Senhor vai lá e revela. O Senhor vai lá, me ajuda aí? Revela. Você consegue entender o céu se manifestando sobre a vida do homem de Deus? Você consegue o céu entender? Você consegue entender o céu se revelando a vida daquele que ora? Você consegue compreender que quando você ora, no céu há um movimento? Porque quando você ora, a tua oração, ela passa pelo primeiro céu, ela passa pelo segundo céu, as regiões celestiais, e ela chega no lugar da habitação do nosso Deus. Os segredos do céu. Agora é como se o céu contasse histórias para aquele que ouve. É como se o céu pudesse nesse momento contar algumas coisas que iriam acontecer para a vida daquele que ora. Eu não sei se você tem entendido, a vida cristã é feita de oração. Existem pessoas querendo vencer batalhas, mas não estão dispostas a orar. Existem pessoas querendo ganhar, mas não estão dispostas a orar. Existem pessoas que estão guerreando e Deus está dizendo para elas: aquieta o teu coração, porque não é tempo de você lutar, é tempo de você baixar a tua espada, baixar a tua guarda, baixar o teu escudo, porque eu, o Senhor, guerrearei por você. Você está entendendo? Eu vou te dar todas as investidas do inimigo, eu vou te mostrar cada uma delas que ele tem contra a tua vida. Eu sou o Senhor da tua vida, eu sou o teu Deus. Mas tudo isso eu só poderei fazer quando você orar, quando você dobrar os teus joelhos e falar comigo. Uma vida de oração. E isso é que é importante para nós. O céu sempre se revela para quem ora. Deixa eu repetir isso: o céu sempre se revela para quem ora. Nem sempre ele vai dizer o que eu quero ouvir, nem sempre ele virá de encontro aos desejos do meu coração. Eu gosto de falar sobre isso porque às vezes nós oramos pedindo: Deus, faz justiça, Deus, faz justiça. Só que na esfera de Deus, a justiça dele não é igual à nossa. Na esfera do Senhor, a justiça, se eu repetir, não é igual à nossa. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícias, não serve para nada. Deus, ele tem um pensamento. Eu lembro no início aqui da nossa caminhada nesse lugar, já nesse templo novo, eu lembro que o proprietário do imóvel, ele rompeu com os acordos que nós fizemos no início, porque esses acordos foram de boca. Porque até então eu ainda acredito nos homens de Deus que têm palavra, acordos. E aquilo me feriu tanto, e eu não podia passar para vocês. Aquilo me arrebentou tanto por dentro. Ele chegou a dizer assim: olha, pastor, se tu não quiser, a gente cancela o contrato e vocês vão embora daquele espaço. Você imagina? A gente já com uma obra aqui, com 90% dessa obra pronta,
já prestes a inaugurar. E ele vira para mim e diz, sem mais nem menos: vê qual foi o custo de vocês. E aquilo me doeu, me feriu. Mas o Espírito Santo me tomou, e é como se Deus dissesse: essa guerra não é sua, Alexandre. Se os assírios estão tentando levantar guerra contra a tua vida, Deus está dizendo: você está debaixo de um tempo de paz. E não vos preocupeis, porque se vós sois de oração, o céu revelará segredos profundos para vocês. Aquieta o teu coração. E quando pastor Fábio, eu fui para orar, Deus falava assim comigo: filho, vê bem as palavras que vão sair da sua boca, porque eu posso fazê-lo descer à sepultura. Você está entendendo? E aí a gente tem que saber dizer: Deus, toca no coração desse homem, toca no coração dele, toca no coração, sabe? Porque quando Deus toca, o milagre acontece. Deus está dizendo para você que algumas batalhas que tu vem enfrentando, tu tem orado da maneira errada, por isso ainda não obteve resposta. Essa guerra não é sua. Deus, ele pode pegar, ele pode arrancar, ele pode fazer, mas para tudo há um propósito estabelecido no céu. Aguenta firme. Eu comecei a orar por ele. Esses dias, quando eu estive com o proprietário, ele tem 88 anos, é um português. Eu virei para ele e disse assim, oi pastor, tudo bem? Eu falei: pastor, tudo bem, eu vim aqui mostrar um vídeo para o senhor. Aí eu mostrei o vídeo que o drone fez, 3 minutos e alguma coisa. Aí eu falei, quando estava com 2 minutos, eu falei para ele: se o senhor não quiser assistir, não precisa não, tem 3 minutos, quase 4. Ele falou: não, eu quero assistir até o fim. E eu vi diante do Espírito Santo, eu vi o olhar daquele homem, eu vi o olhar, sabe quando as lágrimas começam a querer, sabe, descer dos olhos? Eu vi o Espírito Santo tocando. Ele falou: pastor, como eu estou feliz por vocês naquele lugar. Você está entendendo? Deus está dizendo que essa guerra não é sua. Os assírios se levantaram contra a tua vida, mas não foi você que procurou por essa guerra. Acalma o teu coração, descansa a tua alma, porque essa guerra não é sua. Não tenha medo do inimigo, ele está tramando. Tem alguém próximo de você? Conta um segredo para ele ou para ela. Diga assim: o teu inimigo está tramando contra a tua vida no caminho. Melhora, diz assim: na tua caminhada. Mas não vos preocupeis. Existem homens e mulheres de oração clamando pela tua vida, buscando por você. Deixa eu falar o que Paulo disse quando aquele navio estava para naufragar. Deixa eu falar a mesma coisa: nenhum fio da vossa cabeça se perderá, nada lhe acontecerá. Aguenta firme, porque o Senhor, ele vai nos dar todas as estratégias do inimigo da tua alma. Sabe o que Deus está dizendo? Se você tivesse buscado por isso, então, sabe o que eu faria? Eu até deixaria você guerrear, mas eu vi que não foi você. Pegou no teu espírito? Eu vi que não foi você. Não foi você. Por esse motivo eu, Senhor, resolvi te guardar. Nada vai te acontecer. Você pegou aí no teu espírito? Você pode virar mais uma vez para quem está ao teu lado. Diz assim: o céu vai contar segredos. O céu vai dar as estratégias. O céu vai dizer, sabe, o céu, ele vai mostrar para a gente, até que chega um momento que o rei vira e diz, deixa eu falar sobre isso aqui que é importante. O versículo 9 diz assim: guarda-te, repita comigo: guarda-te de passares por tal lugar. Olha para o pastor. A gente tem um ditado, eu ia pular isso aqui, mas não vou não. A gente tem um ditado mundano que diz que conselho é igual café.
toma quem quer. Há um outro que diz que se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Deus quer falar com você agora, hein? Aqui é um conselho. Segue o conselho. Siga o conselho. Guarda-te de passares por tal lugar. É a tua vida que está em jogo. A tua vida que está em jogo. Guarda-te de passares por tal lugar. Eu botei no grupo dos pastores um testemunho de uma pastora com seu esposo de um outro estado. Eu vou tentar aqui ser bem, é muito grande. Ela diz que ela foi enviada como missionária para uma obra com seu esposo. Chegando lá, a igreja tinha 8 membros. Quantos membros tinham? 8. Ela falou: pastor, nós trabalhamos. A igreja já tinha um terreno próprio há 32 anos. Quantos anos? Nós trabalhamos, a igreja prosperou, a igreja cresceu, e agora nós estávamos próximos de inaugurar o nosso templo novo, o tão sonhado templo daquela região. Para o senhor ter uma noção, pastor, o juiz da cidade é membro na nossa igreja. O juiz da cidade é membro. Nos tornamos uma referência. E ela vai contando, ela diz que a família dela é aqui do Rio de Janeiro, de Itaboraí. E ela diz então que nas férias eles vieram com a filha de 4 anos. Quantos anos tinha a filha? Vieram com a sua filha de 4 anos. E a filha falante no avião, saiu e tal, falante. E no carro, no trajeto entre o aeroporto e Itaboraí, a filha dormiu. Aí quando chegou na casa da mãe dela, ela acordou a filha. Aí ela diz que a filha acordou, a avó já estava na porta do carro. A avó foi lá e abraçou a filha. A filha deu um abraço na avó tão apertado. Dali por diante a filha nunca mais falou, perdeu a fala. E eles levaram ao médico. O que está vendo com ela, que ela não está falando? Dali por diante ela passou a gesticular. Uma psicóloga disse: volta para casa, volta para tua terra. E eles voltaram para casa, e ali começou a luta, sabe? Dizendo: poxa, pastor, nós estamos nos dando na obra de Deus, e de repente tudo isso nos acontece, nos sobrevém. E de repente, para piorar essa situação, chega um papel, uma carta. E essa carta, quando chega, era uma carta do conselho tutelar. Eles acharam que era alguma coisa normal. E nessa carta dizia, inventava-se uma calúnia, de que o marido dela abusava da filha, por isso ela parou de falar, e que a mãe era conivente com tudo aquilo. E ela falou: pastor, a cidade... Nós fomos na delegacia, meu marido teve que ficar 40 dias sem ver minha filha, não podia se aproximar dela a 100 metros de distância. Pastor, meu marido levava minha filha todos os dias, nós somos um casal. Minha filha não é adotada não, é filha. Nós somos... Pastor, essa calúnia se levantou e aquilo tomou uma proporção na cidade. Sabe, amada, no meio do trajeto de uma caminhada, o inimigo tem criado emboscadas, criado armadilhas para tentar fazer você esmurecer, você parar. E aí ela conta que ela ouviu uma das nossas mensagens e foi provado depois judicialmente que não teve nada, mas isso levou tempo. E agora os pastores tiveram que tirar eles da igreja. Falou: pastor, nós viemos para cá com tanto amor no coração, e nos afastaram. Estão vendo se nós vamos voltar a partir de julho. E aí eu assisti uma das suas mensagens no YouTube. Mas a questão não é a mensagem, a questão é que eu, como pastor, me coloquei no lugar deles, irmãos. É empatia.
Deus, Ele conhece o teu coração, Ele sabe quem tu és, Ele sabe do que há de mais profundo aí dentro de você. Ele sabe de algumas coisas que você nunca disse para ninguém, mas Ele conhece, porque Ele é Deus da sua vida, é o Senhor da sua vida. Só que os céus se revelam para aquele que ora, para aquela pessoa que ora, os céus se revelam para eles. Para aquela pessoa que ora, as emboscadas, elas são dadas antes que aconteça. E hora nenhuma aquela mulher pensou em desistir. Ela disse: pastor, eu estou contando esse testemunho, nós sofremos, minha filha agora que ela começou a falar, voltar a falar, minha filha ajudou na inauguração a evangelizar, mesmo sem falar, entregava panfletos. Nós somos uma família voltada para a obra. Deixa eu falar para você que deveria de ser essa referência dentro da sua casa em oração. Deixa eu falar para você que é responsável pelo seu lar, é responsável pela sua casa. Deixa eu falar com você que deveria de ter um nível de relacionamento, porque a resposta vem mediante ao nível de relacionamento através da tua oração com Deus. Nós temos visto que nesses dias o inimigo não tem brincado conosco. Sabe para que serviu esse vídeo para mim? Esse relato desse e-mail? Para que se nós vigiarmos, nós vamos vigiar muito mais. Você está entendendo? Diga amém. Porque se destruir o cabeça, se arrebentar com o cabeça, automaticamente destrói o corpo. Se você que é coluna de oração da sua casa, se você esmurecer, se você cair, automaticamente destrói todos os seus. E para isso, nós precisamos estar cada vez mais vigilantes. E isso é que é importante para nós. É entendermos que esses dias têm sido dias maus. Dias maus. Você trabalha como? De que jeito? Ora ao Senhor todos os dias. Quando você sair, diga a Deus: Deus, me leva em paz e me permita voltar em segurança. Entrega a sua vida ao Senhor todos os dias. Fala com Ele todos os dias. Esposa, seu marido está saindo para o trabalho, você é quem deve guardá-lo em oração. É você, ele está indo embora, ele está batendo a porta, saiu porque está atrasado. É você que vai dizer: Deus, acampa os teus anjos ao redor do meu esposo, para que nenhum mal venha sobre ele, para que nenhuma praga, chantagem, contenda alcance a vida dele. E isso não significa muitas das vezes que você esteja no melhor dia com seu marido, ou no melhor tempo do seu relacionamento, mas isso significa que você compreendeu o poder que você tem em oração, de poder trazer o livramento para os males que podem vir sobre a tua família. Guarda isso no teu coração, guarda isso na tua alma, compreenda isso. Nessa guerra, Ele quer te guardar. Não é tempo de exposição. Abaixe as tuas armas. A Bíblia diz no versículo de número 9, que quando Eliseu é avisado por Deus, ele manda um recado ao rei de Israel. Ele diz o seguinte: guarda-te de passares por tal lugar, guarda-te de passares por esse caminho. Deixa eu falar para você, Deus tem um caminho novo para você. Você não vai, Ele está dizendo assim: olha, avisa eles, Alexandre, que alguns já estavam com suas maquetes prontas. Só que Deus está dizendo: se você for para essa luta, você vai ser abatido. Se você entrar nessa peleja, você vai sair ferido, talvez morto. E por esse motivo o Senhor está dizendo: eu estou te guardando. Eu, o Senhor, estou te guardando.
Por esse motivo é que foi dito: vou dar um outro caminho para vocês. Mas a Bíblia diz que o inimigo por várias vezes insistiu. Por várias vezes o inimigo foi lá e se levantou. O rei da Síria se levanta novamente, e Deus foi dando caminhos diferentes. Você está entendendo? Por favor, diga amém. A maior dificuldade é que quando o caminho nos é apresentado e que ele vai contra as minhas maquetes espirituais, quando ele vai contra os meus desejos, meus anseios, na maioria das vezes eu quero de uma certa forma seguir o meu próprio caminho, mas Deus está dizendo: eu estou te dando um caminho para poder te conduzir a um lugar de segurança. Passe por esse caminho, não desista, continua nessa trajetória, fica firme aí, até que o rei da Síria vira e diz o seguinte: tem alguém, não é isso que diz o versículo de número 11? Olha o que diz o verso de número 11, eu já me preparo aqui para a gente terminar. Então, tendo turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Tem alguém me traindo. O rei da Síria diz: não é possível, rapaz, não é possível, tem alguém me traindo. Tem alguém traindo, porque todas as vezes que eu vou, todas as vezes que eu tento, eles vão lá e saem do caminho, vão por outro caminho, até que se levanta alguém, um corajoso. Esse corajoso, esse homem, um dos seus servos, diz: ninguém, ó rei, me ajuda, ninguém, ó meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que falas quando tu está lá no teu travesseiro. Quando o Senhor está maquinando a estratégia para vencer o exército de Israel, existe um Deus que ouve, e existe um céu que conta segredos para Eliseu. Você entendeu? O céu contando segredo para quem ora, o céu contando segredo para quem tem intimidade com Deus, o céu mostrando as estratégias. É certo que se você acompanhar os versículos, nós vamos ver no versículo: e ele disse: ide, vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Bem, de início o propósito era o exército, agora o propósito mudou, agora o propósito é quem está orando. Já tu pegar no teu espírito aí, até você dar glória a Deus. No início, o desejo do rei da Síria era o exército, agora não, mudou, agora é quem está orando. Você conseguiu entender? Você conseguiu entender que antes ele vira e diz assim: não, eu quero destruir esse exército no caminho, eu vou tramar contra eles. Agora não, agora é quem ora, irmãos. Agora é você que representa a tua casa. O inimigo está tentando manchar o teu coração. Guarda isso para tu nunca mais esquecer. Se tem uma coisa que destrói o homem, é quando o seu coração está manchado, sujo. Isso aniquila com o homem. Quando eu digo homem, mulher de Deus. Isso destrói as nossas vidas. Coração sujo. E coração sujo não nos leva a lugar nenhum com a segurança de que vai dar certo. Que eu preciso limpar o meu coração. Só com o coração limpo Deus responde. Você não entendeu? Você pode orar, buscar, jejuar, mas se o teu coração estiver sujo contra alguém, Deus não responde a sua oração. Você entendeu? E o texto diz: ide, vai lá e prendam. E aí esse cara diz assim: eu sei onde ele está em Dotã. Pegou aqui? Eu encerro aqui agora. Eu sei onde ele está em Dotã.
a 80 quilômetros de Jerusalém. Como que ele sabe? Como que ele sabe? Como que ele sabe? Porque uma vez fez parte do povo, porque uma vez esteve com Eliseu, por isso ele sabe. O que é isso, pastor? Guarda no teu coração. Os maiores problemas que se levantarão a fim de tentar te destruir são daqueles que vão estar mais próximos de você. Mas não se preocupe, não turbe o vosso coração, porque o Deus dos céus tem segredos que Ele só revelará àquele que ora. Se você ora, Deus vai te revelar segredos, ainda que sejamos feridos. Porque quando eu sou ferido por um inimigo, é fácil. Quando eu sou ferido por alguém que eu sei que está contra mim, é simples. Eu entendo, ele me feriu porque ele tinha motivos para isso. Mas quando somos feridos por pessoas que nós não imaginávamos serem capazes de nos ferir, a coisa fica difícil. É isso que Deus está falando com você. Guarda o teu coração. Você vai observar que quando Efésios 6, não coloca não, fala da armadura de Deus, fala da couraça da justiça, do capacete da salvação, fala do escudo da fé, das sandálias, da preparação do evangelho. Quando ele fala da espada da palavra, quando o texto narra a respeito disso, ele antes vai dizer que nós deveríamos de entender que existe o dia mau, e que eu tinha que me revestir para suportar o dia mau. Tem dias que são maus, tem dias que o inimigo da tua alma tenta fazer contigo, não como, mas talvez de uma certa forma parecido com o que ele fez com Cristo. Ele tenta te pegar, ele tenta de uma certa forma. Quando Jesus estava lá no Getsêmani, a Bíblia diz que ele estava angustiado. O seu suor eram como gotas de sangue, tamanha a sua angústia. Deus hoje te trouxe aqui para te mostrar que existe algo estabelecido sobre a tua vida, mas que há poder na oração, há poder, há segredos a serem revelados na vida daqueles que oram, na vida daqueles que buscam. Ainda que alguém próximo de você te fira, Deus ele está dizendo para você: não guerreie essa guerra. Deixa eu repetir: não guerreie essa guerra, pois eu vou dar todas as estratégias do teu inimigo, e vou te mostrar que eu sou o Senhor da tua vida, que eu sou o teu Deus. Isso é que é importante para você. Isso é que é importante para você. É saber que existe um Deus que guerreia por você. Existe um Deus que te mostra. Tem que vir por aqui, tá? Existe um Deus que te mostra com todos os detalhes, todas as suas estratégias. Ele mostra quais são as estratégias do teu inimigo no meio da tua caminhada. Eu encerro
para dizer para você que se estão tentando te fazer parar, se estão tentando te destruir, se estão tentando de alguma forma te desestabilizar, volte para a oração. O Senhor está dizendo: volte a orar, porque aquele que ora, os céus se abrem, e quando eles se abrem, eles trazem revelações. É como se Deus dissesse assim: eu tenho coisas novas para você, eu tenho revelações novas para você, mas que eu vou te dar debaixo de oração. E aí você vai entender que todas as vezes que o inimigo tramar contra a tua vida, ele não te deixará enganado. O Senhor te revelará. E tu vai ver todo um cuidado de Deus contigo. Todo um cuidado de Deus com você. Sabe o que Deus quer hoje? Sabe o que Deus quer hoje? Poder te segurar pela mão e dizer: filha, não se desespere. Filho, acalma o teu coração. Mas Senhor, o inimigo conhece o meu caminho. Ele conhece o teu caminho, porque ele sabe quem tu és. Mas Senhor, agora ele mandou uma tropa 2 vezes mais forte, só para me prender. Mas ainda que te prenda, assim como eu fiz com Pedro, eu farei contigo. Em Atos, no capítulo 12, no versículo 5, Pedro foi preso. De repente você vê aqui hoje, você veio aqui se sentindo abatido, achando até que você vai perder essa guerra. Mas existe alguém orando por você. Nesse tempo em que Deus derramou sobre nós uma nova unção, eu percebi uma coisa. Eu percebi o quanto nós chamamos para nós algumas responsabilidades. Eu já era assim na igreja antiga, mas chamei essa responsabilidade mais e mais para mim. A responsabilidade de poder dizer assim: se o diabo tentar contra a vida de vocês, primeiro, ele vai precisar passar por mim. Você sabe qual é o grau de responsabilidade disso? De poder me colocar na brecha por você. Por você. Então, por mais que o inimigo de vocês tente, existe um Deus que nos capacita para poder orar e Deus livrar você de todo o mal. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Ore conosco. Senhor nosso Deus e Pai, Deus, eu quero poder te entregar cada vida, cada pessoa aqui. Eu quero poder te entregar, meu Deus,
Pessoas que chegaram hoje aqui, Senhor, talvez sem esperança, porque grande tem sido as afrontas do inferno contra ela, grande tem sido as lutas do diabo contra ela. Mas, Senhor, no nome de Jesus, eu quero poder dizer que por mais que o inferno tenha se levantado contra ele, contra ela, nós acreditamos no poder da oração, Senhor. Nós acreditamos que em meio ao poder da oração os céus se abrem. Então, meu Deus, toca em cada vida, toca em cada pessoa. Toca, Senhor, e faz ele, faz ela, faz essas famílias, meu Deus. Ô Pai, esse pai que vai orar pelos seus filhos, esses filhos que vão orar pelos seus pais, essa mãe que vai orar pelo seu marido, Deus, ouça essas orações. Abra os céus a favor dele, abre os céus a favor dela, meu Pai. E que o teu poder seja manifesto na vida de cada um. Que você possa sair hoje deste lugar com uma certeza, que por mais que o inimigo tenha tentado contra a tua vida, ele hoje volta como perdedor. Você está entendendo? Diga amém. No nome do Senhor Jesus, repita comigo: a minha família pertence ao Senhor Jesus. Diga, você que é mamãe, você que é papai, diga: os meus filhos pertencem ao Senhor Jesus. Repita comigo: nenhuma arma forjada prosperará contra a minha vida, porque hoje, a partir de hoje, eu me coloco na posição de oração, e eu creio no poder da oração. Eu creio que quando eu oro, o inferno estremece. Diga isso: eu creio que quando eu oro, o inferno estremece. Diga: eu creio que Deus me fará saber de todas as estratégias dos meus inimigos, e me levará e me conduzirá a caminhos agradáveis. No nome de Jesus, olha para o pastor. Eu profetizo, Senhor, te abençoando e te guardando no nome do Senhor Jesus. Se eu liberar de novo, levanta a tua mão. Eu profetizo, Senhor, te abençoando e te guardando no nome do Senhor Jesus. Todas as ciladas, trabalho de macumbaria, de feitiçaria, todo o mal que estava por vir, todo o mal que estava se levantando contra a tua vida, hoje está caindo por terra, e você sai daqui livre, a sua família abençoada, no nome do Senhor Jesus.